40 anos. Os israelitas viviam sob o domínio dos filisteus. Não mais profetas. Não mais milagres. Deus parecia estar em silêncio. Mas num pequeno canto de Zareia, uma mãe estéril a rezar. Senhor, se ao menos te lembrasses do teu povo, por favor, dê-me um filho, e eu dedicar-lhe-ei. E desta oração nascerá um herói. Os israelitas viviam sob o domínio dos filisteus. Não mais profetas. Não mais milagres. Deus parecia estar em silêncio. Mas num pequeno canto de Zareia, uma mãe estéril a rezar. Senhor, se ao menos te lembrasses do teu povo, por favor, dê-me um filho, e eu dedicar-lhe-ei. E desta oração nascerá um herói. Por volta de 1100 a.C., quando os filisteus dominaram a terra de Canaã Ocidental, num pequeno canto de Zareá, onde as colinas são áridas e o vento sopra através dos telhados de adobe, havia uma mulher que vivia tranquilamente. O nome dela era Manoá, uma mulher fiel e bondosa, mas carrega uma tristeza silenciosa. Ela nunca teve filhos. Ninguém a culpa. Mas ela ainda sentia que lhe faltava uma parte da sua alma. A cada primavera que passa, quando as videiras florescem, e outras mães seguram os filhos nos braços, ela simplesmente virou-se silenciosamente. Não chorava alto, mas os seus olhos ficavam frequentemente molhados. A dor de uma mãe que não pode ser mãe é um fogo latente. Não é brilhante, mas o suficiente para acabar com todas as esperanças. Uma noite, tudo bem. Nem por trovão, nem por tempestade, mas por uma luz sagrada, como uma espada desembainhada em silêncio. Um estranho apareceu diante dela, sem armas, sem ameaças. Mas a luz das suas vestes fê-la baixar a cabeça tremendo. A voz do anjo falou não alto, mas o suficiente para fazer o seu coração palpitar como nunca antes. Conceberás e darás à luz um filho. Não beberá álcool nem rapará a cabeça, pois desde o ventre ele foi consagrado para mim. Ela começará a livrar os israelitas das mãos dos filisteus. Então o anjo desapareceu. Tudo voltou ao normal. O vento ainda soprava e a noite estava calma. Mas no coração daquela mulher, algo tinha mudado. Não mais uma esperança longínqua, mas uma certeza. Uma promessa do céu. 9 meses depois deu à luz um filho. Deu-lhe o nome de Sansão, que significa homem do sol. O menino tinha os olhos estranhamente brilhantes e o cabelo encaracolado desde o nascimento. E a mãozinha apertou-se com tanta força que deixou os pais sem palavras.
Sansão cresceu numa época em que os israelitas estavam habituados a viver sob o jugo da dominação. Mas não é como as outras crianças. Quando brinca, consegue levantar pedras das quais os adultos têm de se manter afastados. Quando se zangava, fazia todo o rebanho de cabras entrar em pânico. Mas no meio desta força existe uma alma sensível e emotiva. Ou ficar em silêncio ao ouvir o nome de Deus, e muitas vezes deixam a multidão a olhar sozinha para o horizonte. À medida que foi crescendo, Sansão revelou uma força que ninguém conseguia igualar. Um dia, enquanto caminhava sozinho pelas vinhas de Tímna, um jovem leão rugiu e avançou contra ele. Mas o Espírito do Senhor veio sobre ele e despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, desarmado e sem armas. Sansão era um gigante de corpo, mas o seu espírito era ainda jovem em discernimento. O seu coração é facilmente tocado pela beleza das mulheres, e que se tornou a porta de entrada para muito sofrimento. Em Tímna, na terra dos filisteus, os inimigos de Israel, Sansão conheceu uma rapariga. Ela agradou-o e ele amou-a. Voltou para casa e disse aos pais: Vi uma mulher filisteia em Tímna. Por favor, queise-a comigo. Os pais dele ficaram devastados. Eles perguntaram: Não há mulher entre o meu povo. Por que razão tomarias uma esposa dentre os incircuncisos, dentre um povo hostil ao Senhor? Mas Sansão apenas disse: Ela agrada-me. Mal sabiam eles que Deus estava a usar exatamente isso para criar uma causa contra os filisteus. Quando chegou o dia do casamento, Sansão deu um banquete de acordo com o costume filisteu. 30 convidados homens, todos saudáveis e espertos. Por entre o vinho e as gargalhadas, Sansão propôs-lhes um enigma. Do comedor vem a comida, do forte vem a doçura. Se conseguir resolver isto dentro dos 7 dias do banquete, dar-lhe-ei 30 conjuntos de roupa. Não conseguiram entender e ficaram zangados. Em vez de admitirem a derrota, começaram a ameaçar a mulher de Sansão. Se ela não conseguir enganar o marido para nos contar o enigma, vamos queimar-te a ti e a casa de teu pai com fogo. A mulher com medo chorou e implorou durante 7 dias. E finalmente Sansão cedeu. Ele disse-lhe: E ela revelou imediatamente aos filisteus. No 7º dia responderam: As coisas doces são mel e o forte é o leão. Quando ouviu a explicação, Sansão soube que o seu coração tinha sido traído. A sua raiva explodiu como fogo. Ele disse: Se não lavrares com os meus bois, então o enigma não teria sido resolvido. E o Espírito do Senhor voltou a apoderar-se dele. Sansão desce a Ascalão, matou 30 filisteus, tomou as suas vestes e deu-as aos homens que tinham resolvido o enigma. Então o seu coração ficou triste, e deixou a sua mulher e voltou para a casa dos seus pais. Mas quando voltou para a levar de volta, depois casou com outra pessoa, o seu melhor amigo, que foi padrinho de casamento. Quando Sansão trouxe o presente para o local,
O seu pai saiu e disse: Pensei que a tinhas abandonado, por isso casei-a com o teu amigo. Sansão ficou imóvel. Então ele disse: Desta vez, não pouparei os filisteus. Foi e apanhou 300 raposas. Amarrou as suas caudas em pares e fixou uma tocha entre cada par, e soltou-os entre os campos de cereais, as vinhas e os olivais dos filisteus. O fogo começou durante a noite, espalhando-se como a ira de Deus. Os filisteus investigaram e descobriram a causa. Descarregaram a sua raiva na casa da ex-mulher de Sansão, e queimaram-na a ela e ao pai até a morte. Sansão ouviu a notícia. Ele disse: Devido a esta, vou bater-lhes até ficar satisfeito. Derrotou-os com as suas próprias mãos, sem armas, sem soldados. Os judeus estavam com medo. 3.000 homens chegaram à rocha de Etã, onde Sansão estava escondido. Eles disseram: Sabem que os filisteus nos dominam, porque o fazem? Sansão respondeu: Simplesmente fiz o que me fizeram. Amarraram-no com 2 cordas novas e entregaram-no aos filisteus em Leí. Enquanto o inimigo avançava rugindo, o Espírito de Deus veio sobre ele. A corda arrebentou como um fio em chamas. Sansão agarrou a queixada de um burro morto perto da rocha. Abanou o braço golpeando continuamente. 1000 filisteus caíram nas suas mãos nesse dia. Quando a batalha terminar, Sansão desmaiou de sede. Ele clamou a Jeová: O Senhor deu-me uma grande vitória, e agora estou a morrer de sede. E de uma fenda no chão jorrou água. Ele bebeu e recuperou. O lugar foi chamado En-Hacorá, a fonte daquele que chama. Depois de anos de luta, o nome de Sansão espalhou-se por toda a parte. Os filisteus temiam-no. Zrênia e os israelitas chamavam-lhe um homem poderoso escolhido por Deus. Mas no fundo do coração humano, o inimigo mais forte não são as espadas e as lanças, mas fraqueza perante o que mais deseja. No Vale do Sorek, havia uma mulher chamada Dalila. Era linda e os seus olhos podiam fazer vacilar até o homem mais forte. Sansão amava-a, e foi então que o inimigo descobriu a única forma de derrotar o homem que tantos exércitos não conseguiram derrotar. Os chefes filisteus foram ter com Dalila e disseram: Atraia-o e veja onde reside o seu poder, e como vencê-lo. Cada um de nós lhe dará 1.100 moedas de prata. Dalila aceitou. Ela começou a perguntar gentilmente, mas persistentemente. Sansão mentiu 3 vezes. Primeira vez: Por favor, diga-me o segredo da sua força. E como podem amarrá-lo e prendê-lo? Sansão respondeu: Se me amarrarem com 7 cordas de arco novas e nunca secas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Nessa mesma noite ela enviou alguém para trazer 7 cordas de arco novas. Enquanto Sansão dormia, ela amarrou-o secretamente e gritou: Sansão, os filisteus atacaram e levaram-te. Puxou a corda como se fosse um espinho a arder no fogo. O poder permanece intacto. O emboscador fugiu rapidamente. Delaila ficou em silêncio, mas ela não desistiu. Segunda vez. Outro dia Dalila implorou novamente: Mentiu-me. Por favor, diga-me a verdade desta vez. Sansão disse:
Se as pessoas nos amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas antes, ficaremos fracos. Ela preparou a corda. Quando ele adormeceu, ela voltou a amarrá-lo e gritou novamente: Sansão, os filisteus estão sobre ti. Partiu a corda como se fosse um fio. Ninguém o consegue apanhar. Delilah ficou desiludida, mas a sua voz tornou-se mais suave. Terceira vez. Numa tarde calma, enquanto Sansão deitava a cabeça no seu colo, Dalila voltou a perguntar. Sansão disse: Se pegares nas 7 madeixas do meu cabelo, as entrelaçares num tear e as pregares nele, ficarei fraco. Delilah esperou até que ele estivesse em sono profundo. Depois pegou-lhe silenciosamente no cabelo, entrelaçou-o no tear, pregou-o e gritou: Sansão, os filisteus estão a chegar. Assustou-se, saltou e puxou o tear, os pregos e a trama. Dalila não desistiu. Dia após dia ela implorava, reclamava e ficava de mau humor. E finalmente Sansão estava exausto. Já não conseguia guardar o seu segredo. Ele disse: A navalha nunca me passou pela cabeça, pois eu sou nazirato, consagrado a Deus desde o seio materno. Se rapar a cabeça, perderei as forças e ficarei fraco como todos os outros. Assim que as palavras lhe saíram da boca, Delilah soube que ele estava a dizer a verdade. Ela mandou chamar os senhores filisteus e sussurrou: Sobe novamente. Desta vez ele abriu o teu coração. Enquanto Sansão dormia no seu colo, ela enviou um barbeiro para lhe rapar os 7 cabelos da cabeça. Então o Senhor retirou-se dele, mas Sansão não sabia. Quando os filisteus atacaram, acordou pensando que, como sempre, se iria levantar e derrotá-los, mas o poder tinha acabado. Eles prenderam-no, furaram-lhe os olhos, amarraram-no com correntes de bronze e levaram-no para Gate. Desde o dia em que foi capturado, Sansão foi acorrentado com correntes de bronze e obrigado a fazer girar pedras de moinho na prisão. O braço que outrora levantou a porta da cidade, agora amarrado ao moinho, os olhos que antes viam para além das planícies da Filístia foram agora arrancados. Mas havia uma coisa que o inimigo não se apercebera: o seu cabelo tinha crescido novamente. Cada fio é uma promessa de restauração gradual. E no silêncio da masmorra, o homem outrora orgulhoso começou a recordar-se daquele que o chamara desde o ventre da sua mãe. Num grande dia de festa, os líderes filisteus realizaram um grande banquete no templo de Dagom. Ofereceram sacrifícios e bebidas, declarando que os seus próprios deuses tinham entregue Sansão nas suas mãos. No interior do templo, mais de 3.000 pessoas estavam aglomeradas, algumas sentadas no terraço, outras de pé no pátio, todas aplaudindo, vaiando e embriagando-se. Eles gritaram: Chamem Sansão! Deixe-o entreter-nos! Arrastaram Sansão para fora da prisão. Não precisam de armas. Não são necessários guardas. Aquele que um dia derrubou uma fortaleza, agora só precisa de uma criança para lhe dar a mão. O rapaz levou-o para ficar entre 2 grandes pilares de pedra, os pilares centrais do templo, que suportavam todo o peso do teto. Sansão baixou a cabeça e disse suavemente ao menino: Deixa-me tocar nos 2 pilares sobre os quais assenta o templo. Vamos confiar nisso. Todo o salão não tinha consciência de que ali mesmo, um campo de batalha sagrado estava prestes a acontecer. Sansão ficou imóvel. Ele não é tão forte como costumava ser, mas o seu espírito voltou-se para aquele que o criou. E rezou a sua última oração.
Ó Senhor Jeová, por favor, olhe para mim e dê-me força mais uma vez, só desta vez, para que eu possa vingar os meus olhos perdidos, não por causa do meu nome, mas por causa do teu nome. Foi profanado entre os inimigos. Naquele momento Jeová veio novamente sobre Sansão. Não pelo vento, fogo ou trovão, mas por uma força que se infiltrou nas mãos que antes estavam amarradas. Sansão colocou a mão direita numa coluna, mão esquerda no outro pilar, firmou os pés no chão, costas curvadas, e num único suspiro poderoso, derramou todo o resto da sua vida num grito: que eu morra com o inimigo. Pedra rachada, o som da coluna a tremer, o som do telhado a cair era como um trovão. O templo de Dagon, onde antes se ouvia o som de aplausos, agora só ruínas. Mais de 3.000 filisteus morreram sob o teto do templo, incluindo todos os oficiais, comandantes e pessoas que tinham vindo celebrar. E Sansão, o separado, morreu com os seus inimigos, mas em glória.